Há uma piada cósmica, uma ironia sutil tecida na própria estrutura da existência, que a maioria de nós passa a vida inteira sem perceber, embora ela esteja rindo bem diante de nossos narizes a cada momento de angústia. Começamos esta jornada olhando para o espelho de nossas próprias frustrações, para aquela sensação de vazio que persiste teimosamente, mesmo quando conquistamos exatamente o que pensávamos querer. Aquele gosto estranho de cinzas que surge na boca logo após a doçura da vitória. Alan Watts, com sua clareza cortante, que unia o misticismo oriental à psicologia ocidental, chamava isso de a lei do esforço invertido, ou a lei do retrocesso. É o entendimento fundamental e contraintuitivo de que, na areia movediça da experiência psicológica humana, quanto mais você se debate para sair, mais fundo você afunda. E quanto mais desesperadamente você persegue a felicidade, mais a felicidade foge de você, como uma borboleta que sente a turbulência do ar causada pela sua rede de caça e voa para longe. Nós construímos uma civilização inteira, tijolo por tijolo, baseada na premissa do mais. Acreditamos piamente na ideia de que a felicidade é um local geográfico no tempo, um destino distante no horizonte ao qual chegaremos se trabalharmos duro o suficiente, se sofrermos o suficiente, se comprarmos a coisa certa ou se resolvermos o grande enigma de quem somos. Mas observe atentamente o que acontece quando você tenta forçar a superfície de um lago a ficar plana usando um ferro de passar. Você só cria mais ondas, mais caos, mais perturbação. A busca pela felicidade é, em si mesma, a principal causa da infelicidade. Isso ocorre porque a própria ação de buscar implica uma falta, uma carência fundamental, um buraco no centro do seu ser que você está tentando preencher com coisas que são, por natureza, impermanentes e fugazes. Quando você diz, eu quero ser feliz, você está declarando ao universo, em uma frequência inegável, eu sou infeliz. E a realidade, em sua infinita e neutra sabedoria, reflete essa vibração de volta para você. Não é uma punição, é física pura. É como tentar morder os próprios dentes ou tentar ver os próprios olhos sem um espelho. O esforço cria a tensão que impede a realização. Você está tentando se proteger da vida, tentando segurar a respiração para garantir que o ar não acabe. Mas a única maneira de não morrer asfixiado é soltar o ar, é permitir que a respiração aconteça, é confiar que o próximo fôlego virá. Alan Watts nos convidava a olhar para a ansiedade não como um monstro a ser derrotado, mas como um sintoma dessa contração, desse segurar existencial. Imagine por um momento que você está caindo de um precipício infinito. A reação instintiva, biológica, é tentar se agarrar a algo, cravar as unhas em qualquer rocha saliente. Mas não há nada a que se agarrar, apenas o ar vazio assobiando nos ouvidos. O terror que você sente é o resultado direto dessa tentativa fútil de agarrar o inagarrável. Mas se você perceber, se você realmente entender nas suas entranhas que não há chão embaixo, que a queda é a condição natural, então não há necessidade de medo. Você pode simplesmente relaxar e flutuar. A felicidade, neste sentido, não é a ausência de queda, é a ausência da resistência à queda. No entanto, fomos treinados como animais de circo, condicionados desde o momento em que saímos do útero e recebemos nosso nome, a resistir. Fomos ensinados a pensar na vida como uma série de problemas a serem resolvidos, uma lista de tarefas a ser completada, em vez de uma realidade a ser experimentada. Olhamos para o presente como um mero trampolim para o futuro, um inconveniente necessário e muitas vezes tedioso que devemos suportar até que o momento real chegue. Mas o momento real nunca chega, porque quando o futuro chega, ele é sempre, invariavelmente, agora. Viver para o futuro é viver em uma abstração, em um mundo de fantasmas mentais, ignorando a única realidade tangível que existe. Este momento, esta respiração, esta sensação tátil. E é aqui, neste desencontro temporal,
que a tristeza da busca se instala e cria raízes. Você passa a vida inteira correndo atrás de uma cenoura pendurada na frente do seu nariz, por uma vara que está amarrada às suas próprias costas. Você corre e a cenoura se move. Você corre mais rápido, desenvolve técnicas de corrida mais eficientes e a cenoura acelera na mesma proporção. E então você se pergunta por que está exausto, por que está deprimido, por que sente que, apesar de todo o progresso tecnológico e todo o conforto material, a alma humana parece mais faminta e desolada do que nunca. A depressão, vista sob essa ótica wattsiana, não é necessariamente um defeito químico isolado, mas muitas vezes um grito profundo da psique exigindo descanso. É a sua natureza essencial, exigindo que você pare de representar esse personagem exaustivo que você criou para agradar ao mundo e validar sua existência. É a retirada massiva do investimento emocional em uma fantasia que não está pagando dividendos. O ego, essa construção social e linguística que chamamos de eu, é um vigarista incrivelmente astuto. Ele convence você de que ele é o piloto do barco, de que ele está no controle dos rios, dos ventos e das marés. Mas o ego é, na verdade, apenas uma onda na superfície do oceano, convencendo-se alucinadamente de que está separada da água. Quando essa onda tenta controlar o oceano, ela entra em pânico absoluto. Ela vê outras ondas quebrando na praia e desaparecendo e pensa: "Oh não, eu vou morrer. Eu preciso me manter. Eu preciso durar para sempre." E nessa tentativa desesperada de se solidificar, de se tornar gelo, ela perde a sua natureza fluida, a sua beleza, a sua dança. A tristeza profunda que você sente na busca pela felicidade é a tensão insuportável da onda tentando congelar a si mesma no meio do mar. A vida não é uma viagem para um destino, é uma coisa musical, e você deveria cantar ou dançar enquanto a música toca. Mas nós vivemos a vida como se fosse uma corrida urgente para o final, tentando chegar à aposentadoria, ao sucesso, à iluminação ou ao céu, e perdemos toda a música no processo. A ironia suprema é que quando você para de tentar ser feliz, quando você para de julgar o momento presente como insuficiente e o aceita totalmente, mesmo que ele seja doloroso, entediante ou assustador, uma estranha alquimia acontece. Ao parar de fugir da dor, a dor se transforma, perde seu aguilhão de sofrimento psicológico. Ao parar de perseguir o prazer com avidez, o prazer vem até você. Não como uma conquista suada, mas como uma graça, como um presente inesperado e imerecido. Pense na insônia, um exemplo clássico da lei do esforço invertido. Quanto mais você tenta dormir, quanto mais você quer dormir, mais acordado e alerta você fica. Você se revira na cama, olha para o relógio brilhando no escuro, calcula quantas horas de sono restam antes do despertador, e essa ansiedade garante matematicamente que você permaneça desperto. O sono só vem quando você desiste, quando você para de tentar dormir e simplesmente aceita estar acordado. O corpo relaxa e o sono o toma. O mesmo vale para a felicidade. Ela é um subproduto, não um objetivo. Ela é a fragrância de uma vida vivida em harmonia com o Tao, com o fluxo natural das coisas, o que os chineses chamam de Wu Wei, a ação sem esforço, ou a arte de não forçar. Mas como não forçar em um mundo que exige força bruta? Como relaxar em uma cultura que glorifica a tensão, o estresse e a ocupação constante como medalhas de honra? Este é o grande dilema moderno. Estamos viciados em controle. Acreditamos piamente que se soltarmos o volante, o carro vai sair da estrada e explodir. Mas a verdade aterrorizante e ao mesmo tempo libertadora que o Watts nos apresenta é que nunca estivemos no controle. Para começar, o organismo humano, o cosmos, a natureza, tudo isso opera em uma complexidade inimaginável que o nosso pequeno foco consciente de atenção, que é como um radar de varredura lento, nunca poderia gerenciar. Você não controla o batimento do seu coração.
Você não controla o crescimento das suas células. Você não controla a digestão do seu almoço ou o disparo dos seus neurônios. Tudo isso acontece com você, ou através de você. E, no entanto, você confia nesses processos para se manter vivo a cada segundo. Por que, então, não confiar no processo maior da sua vida? Por que essa obsessão neurótica em microgerenciar o destino? Essa desconfiança fundamental na natureza do universo é a raiz da nossa alienação. Sentimos-nos como estranhos em uma terra estranha, como fantasmas enjaulados dentro de máquinas biológicas, lutando contra um mundo hostil e indiferente. E enquanto mantivermos essa visão de separação, a felicidade será sempre uma conquista a ser roubada de um universo relutante e, portanto, sempre tingida de medo da perda. Se você se vê como algo separado do mundo, tudo o que está fora é uma ameaça em potencial. Mas se você percebe, como Watts sugeria com um brilho nos olhos, que você não veio a este mundo, mas sim que você saiu deste mundo, da mesma forma que uma folha sai de uma árvore ou uma onda sai do oceano, então a guerra acaba. Você é o universo experimentando a si mesmo. E o universo não precisa buscar a felicidade, porque ele é a totalidade de tudo o que existe. A busca implica que algo está faltando, mas nada está faltando. Tudo está aqui. A sensação de falta é apenas uma alucinação causada pela nossa visão em túnel. Estamos focados tão intensamente no que não temos, nas projeções do amanhã, nos conceitos abstratos de sucesso e fracasso, que ficamos cegos para a plenitude vibrante do que já é. A busca pela felicidade nos deixa tristes porque é uma negação agressiva do agora. É dizer, este momento não é bom o suficiente, eu preciso de outro. E como a vida é apenas uma sucessão ininterrupta de momentos agora, passamos a vida inteira negando a vida, esperando por um momento mágico que nunca chega. É um ciclo vicioso de desejo e frustração. A roda de Sansara girando incessantemente, triturando nossas esperanças. Queremos segurança. Queremos permanência em um universo onde a única constante absoluta é a mudança. Queremos congelar o pôr do sol perfeito, engarrafar o riso da criança, possuir o amante para sempre. Mas tentar possuir a vida é como tentar pegar água com as mãos fechadas em punho. Quanto mais forte você aperta, mais rápido ela escorre pelos dedos e desaparece. A única maneira de ter a água é fazer uma concha suave com as mãos. É ser receptivo. É conter sem apertar. Essa suavidade, essa disposição para estar vulnerável à impermanência da vida, é o segredo que esquecemos. Construímos armaduras pesadas de cinismo, de intelectualismo e de status social para não sermos feridos. Mas essas mesmas armaduras nos impedem de sermos tocados pela alegria genuína. A felicidade requer uma abertura radical, e a abertura requer coragem. A coragem de não saber o que vai acontecer a seguir. A coragem de não ter garantias. A busca obsessiva pela felicidade é, na verdade, uma busca covarde por garantias. Uma busca por um estado estático onde nada possa nos ferir. Um estado de anestesia emocional. Mas você não pode anestesiar a tristeza sem, ao mesmo tempo, anestesiar a alegria. Elas são dois lados da mesma moeda, duas frequências da mesma vibração. Você não pode ter vales sem montanhas. A sociedade de consumo nos vende a ideia absurda de uma montanha sem vale, de um alto sem baixo, de uma moeda com apenas um lado. Isso é biologicamente e fisicamente impossível. E ao tentarmos viver nessa impossibilidade, ficamos neuróticos. Ficamos tristes porque achamos que algo está errado conosco por não sermos felizes o tempo todo. Mas a tristeza tem seu lugar sagrado. A melancolia tem sua profundidade necessária. O luto tem sua dignidade transformadora. Ao rejeitarmos metade da nossa experiência humana, nos tornamos fragmentados, incompletos, fantasmas de nós mesmos. A pessoa feliz, que tentamos projetar nas redes sociais, é uma máscara fina e quebradiça, e gastamos uma energia vital imensa
apenas para mantê-la no lugar. Energia essa que nos falta para viver de verdade. Alan Watts nos lembrava constantemente: a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E o mistério não é algo distante, oculto em livros antigos. É o cheiro da chuva no asfalto quente. É a textura da madeira. É o som do trânsito distante. É o retorno aos sentidos e a saída da prisão da mente pensante. A mente é uma ferramenta maravilhosa, um servo excelente, mas um mestre terrível e tirânico. Quando a mente assume o comando e tenta ditar como a realidade deveria ser, entramos em conflito direto com o que é. E esse conflito entre o mapa e o território é a essência do sofrimento humano. Soltar o deveria é o começo da liberdade. É entender que você não precisa se tornar alguém melhor, porque o você que acha que precisa melhorar é apenas mais um pensamento, mais uma onda tentando se separar do oceano. Quem observa essa tentativa, esse observador silencioso, essa presença vasta por trás dos pensamentos, já está completo, já está em paz. A busca nos mantém na superfície agitada. O despertar é o mergulho. Chegamos agora ao coração do labirinto, ao ponto onde a lógica linear se dobra sobre si mesma e entra em colapso. Se você acompanhou até aqui, percebeu que estamos lidando com o que Alan Watts chamava de um duplo vínculo, um beco sem saída psicológico. Eu lhe disse que tentar ser feliz o deixará triste, mas, inevitavelmente, sua mente astuta, essa máquina de resolver problemas, já formulou a próxima estratégia. Ah, entendi. Então, para ser feliz, eu devo parar de tentar ser feliz. Eu vou me esforçar muito para não me esforçar. Você percebe a armadilha? Tentar não tentar, ainda é tentar. É como tentar não pensar em um macaco branco. O esforço para evitar o pensamento invoca a própria coisa que você deseja evitar. Você não pode enganar o universo, porque você é o universo. Você não pode surpreender a si mesmo, assim como não pode se levantar puxando os cordões dos seus próprios sapatos. Então, o que resta? Se a busca ativa falha e a renúncia calculada também falha, onde nos encontramos? Encontramos-nos no centro do mistério, no silêncio ensurdecedor que surge quando todas as estratégias do ego se esgotam. É aqui que a verdadeira imersão começa. É aqui que entendemos a diferença entre o símbolo e a realidade, entre o menu e a refeição. Passamos a vida comendo o menu, devorando conceitos sobre a vida, em vez de provar a vida em si. A tristeza profunda da existência moderna vem da nossa sensação de isolamento, da alucinação de que somos entidades encapsuladas na pele, olhando para fora, para um mundo estranho. Mas isso é biologicamente falso. A ciência, a ecologia e a física quântica nos dizem a mesma coisa que os místicos disseram por milênios. O mundo não é uma coleção de objetos separados colidindo no escuro. É uma rede unificada de processos. Você não está no universo. Você é o universo. Pense no oceano. Quando você vê uma onda, você pode medi-la, dar-lhe um nome, admirar sua altura. Mas você sabe que a onda não é uma entidade separada da água. A onda é apenas o oceano ondulando. Da mesma forma, você é o universo gentando. Você é uma função do que o cosmos inteiro está fazendo neste exato local e tempo. Por que isso importa para a sua felicidade? Porque muda a natureza fundamental do jogo. Se você é um estranho, a vida é uma batalha, uma luta desesperada para arrancar satisfação de um ambiente hostil antes de morrer. Mas se você é o universo, a vida deixa de ser uma batalha e torna-se uma dança. E na dança não há inimigos, apenas parceiros. Não há destino, apenas o movimento. A tristeza que sentimos é, muitas vezes, a saudade de casa. Mas não uma casa feita de tijolos, e sim a casa da nossa verdadeira identidade. Alan Watts gostava de contar a história hindu de que o universo é o jogo de esconde-esconde de Deus, a consciência suprema, o Brahman, o Isso,
decide se perder para ter o prazer de se encontrar novamente. Ela se fragmenta em bilhões de olhos, ouvidos e mentes. Em você, em mim, na formiga, na estrela. E finge, com total convicção, que é essas pequenas coisas separadas. Você é o divino fingindo que é um contador, uma professora, um estudante ansioso. Você se escondeu tão bem de si mesmo que esqueceu quem é. E o sofrimento, a ansiedade, a busca frenética pela felicidade são apenas as vibrações desse jogo. São a tensão necessária para manter o drama convincente. Se você soubesse o tempo todo que é tudo apenas um sonho, não haveria emoção, não haveria risco, mas há momentos, talvez ouvindo uma música, talvez olhando para o mar, ou talvez agora, ouvindo estas palavras, em que a máscara escorrega. Você sente um arrepio na espinha, uma suspeita repentina de que tudo isso é uma grande encenação cósmica, de que, por trás da tragédia e da comédia da sua vida, há um riso silencioso e eterno. A aceitação dessa verdade não leva à passividade, como muitos temem, leva à leveza. Pense em um ator no palco interpretando Hamlet. Ele chora, ele grita, ele sofre a angústia do príncipe dinamarquês, mas no fundo, lá no fundo, ele sabe que é um ator. Ele não está realmente morrendo. E é justamente porque ele sabe que é um jogo que ele pode se entregar totalmente ao papel, pode sofrer com beleza, pode viver a tragédia com elegância. Nós esquecemos que somos atores. Levamos o papel a sério demais. Ficamos rígidos. Tentamos controlar o roteiro. A lei do esforço invertido é simplesmente o lembrete de que o roteiro se escreve sozinho. Isso nos leva ao conceito de fé. Não a fé cega em dogmas ou livros sagrados, mas a fé como confiança. Confiança na água. Para nadar, você precisa confiar que a água o sustentará. Se você não confiar, entrará em pânico, se debaterá, engolirá a água e afundará. A pessoa que tenta desesperadamente ser feliz é a pessoa que não confia na vida, a pessoa que se debate. Soltar o controle é aterrorizante para o ego, parece morte. E de certa forma, é a morte da ilusão de que você é o gerente geral do universo. Mas do outro lado dessa morte, há uma liberdade inimaginável. A liberdade de ser quem você é, não quem você acha que deveria ser. Quando você para de forçar a felicidade, você abre espaço para a tristeza. E aqui está a grande alquimia. Quando você permite que a tristeza seja tristeza, sem julgá-la, sem tentar consertá-la, ela muda de textura. Deixa de ser um sofrimento estagnado e torna-se um fluxo, uma cor na paleta da experiência. Você percebe que a tristeza não é ruim e a felicidade não é boa. Elas são apenas o tempo mudando, as nuvens passando. E você é o céu. O céu não se importa se há tempestade ou sol. Ele contém ambos, sem ser manchado por nenhum. Essa é a grande libertação. Não é a aquisição de um estado permanente de euforia, o que seria entediante e monstruoso, mas a descoberta de um centro inabalável que observa tanto a euforia quanto a melancolia com a mesma compaixão curiosa. Você começa a viver no espírito do Wu Wei, a ação sem ação forçada. Você age, mas não é você quem age. A ação acontece através de você. O arqueiro dispara a flecha não porque ele quer acertar o alvo, mas porque o disparo é a conclusão natural do momento. O poeta escreve não para ser famoso, mas porque o poema exige ser escrito. A felicidade que surge desse estado não é uma recompensa, é uma consequência inevitável, como a pegada que segue o pé. Olhe para a sua vida agora, para os problemas que parecem montanhas intransponíveis, para a solidão, para o medo do futuro, para as contas a pagar. Tudo isso é real no nível do jogo. Mas dê um passo para trás. Veja a totalidade. Veja como cada momento de dor no seu passado o moldou. Como cada erro foi um desvio necessário no rio da sua vida. Você não poderia estar em nenhum outro lugar senão aqui. Você não poderia ser ninguém além de quem você é. A perfeição não é um ideal futuro.
É a aceitação radical do imperfeito agora. A piada cósmica é que não há nada a buscar. O tesouro que você procura está enterrado exatamente onde você está de pé. O eu que procura é o mesmo eu que é procurado. Você é a própria felicidade que se disfarçou de buscador infeliz para brincar de encontrar. E quando você entende isso, não intelectualmente, mas com o estômago, com o sangue, a risada surge. Não a risada cínica, mas a risada de alívio. A risada de quem percebe que estava fugindo de um tigre de papel. A carga cai dos ombros. Você volta para o mundo cotidiano. Você ainda lava a louça, ainda vai ao trabalho, ainda sente frio e calor. Como diz o provérbio Zen, antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. Você não corta lenha para terminar a tarefa, você corta lenha para cortar lenha. Você não vive para chegar ao fim da vida, você vive para viver. A urgência desaparece. A ansiedade de que algo está faltando se dissipa como neblina ao sol da manhã. Você percebe que a vida não é uma jornada para se tornar algo melhor. É uma jornada para desfazer o que você não é, até que reste apenas o que é real. E o que é real não pode ser perturbado. O que é real não pode ser triste, nem feliz, no sentido mundano. É a pura consciência, a pura presença, o puro amor que sustenta as estrelas e os átomos. Então, pare, respire, olhe ao redor, não julgue, não nomeie, apenas veja, apenas ouça. A felicidade não está na próxima esquina, ela está neste olhar. Nesta respiração, neste batimento cardíaco, você já chegou, você sempre esteve aqui. E se essa compreensão parece fugaz, se o ego tenta retomar o controle assim que este vídeo terminar, sorria para ele. Diga, eu vejo você. Trate seu ego como uma criança assustada, não como um inimigo. Convide-o para sentar e assistir ao show com você. A vida é curta demais para ser levada tão a sério e misteriosa demais para ser explicada. A única resposta verdadeira para o enigma da existência não é uma palavra, nem uma teoria. É o silêncio de uma mente que parou de lutar contra si mesma. É o som de uma única mão batendo palmas. É o riso de Alan Watts ecoando nas montanhas, lembrando-nos de que somos todos poeira de estrelas, dançando ao som de uma música que nós mesmos estamos compondo a cada instante. Se estas palavras ressoaram em algum lugar profundo, naquele espaço silencioso entre seus pensamentos, isso não é um acidente. É você lembrando a si mesmo do que sempre soube. O universo em mim cumprimenta o universo em você. Se este conteúdo tocou você, se ele ajudou a soltar, mesmo que por um breve momento, o nó da ansiedade, deixe seu like. Comente abaixo qual parte dessa dança faz mais sentido para você hoje. E se inscreva no canal para continuarmos, juntos, desvendando as camadas dessa grande e bela ilusão. Até a próxima revelação.